Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 8 de língua portuguesa para o 7º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, pessoal, sobre o que é que nós vamos estudar hoje, né? Então, nós vamos relembrar o que é um substantivo, relembrar as suas classificações e depois conhecer as flexões. O que é que são as flexões dos substantivos? Que tipo de flexões que nós temos, certo? Eu gostaria de pedir que vocês separassem o material para a nossa aula, pessoal. Então, peguem lá o caderno de língua portuguesa, deixem aberto lá na matéria, né? Certinha, separa lápis, caneta, borracha, que a prof vai pedir para vocês fazerem algumas anotações, tá bom? Enquanto vocês vão se preparando, eu vou apresentar os objetivos da nossa aula, tá bom? Então, nós temos os seguintes objetivos: identificar os substantivos nos textos ou nas frases, reescrever frases fazendo mudanças nas flexões dos substantivos e estabelecer a coesão das frases no processo de mudança dessa flexão dos substantivos. Bom? Material separado, pessoal, vamos lá? Então, para nós começarmos, nós vamos revisar o que é um substantivo. Se eu tenho que aprender quais são as flexões que o substantivo tem, eu preciso saber identificá-lo, né? Então, quem não lembra mais o que é um substantivo, não sabe aqui, ó, de cabeça, vai fazer a seguinte anotação lá no caderno. E os substantivos são as palavras que nós usamos para nomear, para dar nome para ações, sensações e sentimentos, tá? Então, anota lá, substantivos, palavras que dão nomes para ações, sensações, sentimentos, ok? Quem sabe aqui, ó, de cabeça não precisa nem anotar, combinado? Quer ver como é fácil identificar substantivo? Agora vocês vão fazer o seguinte para ver se vocês compreenderam o mesmo conceito. Mesmo quem sabia de cabeça ou quem fez a anotação. Vocês vão observar essa figura aqui, vão dar uma pausa lá no videozinho e vocês vão fazer uma listinha com palavras que dão nome para tudo que vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura. Percebam que a prof trouxe uma figura bastante abstrata, né? Que eu preciso analisar com cuidado para dar nome para todos os substantivos que eu tenho aqui, tá certo? Então, faço uma pausa lá e faço uma lista de vocês, bom? E aí, fizeram a lista? Acredito eu que lá na lista de vocês apareceram palavras como rua, banco, árvore, poste, luminária, noite, escuridão, luz, neblina, medo, entre outras palavras, talvez frio também, né? Então, o que a professora disse para vocês? Que todas essas palavrinhas que vocês listaram são substantivos. Mesmo os substantivos mais abstratos, como, por exemplo, o medo que a prof pôs aqui, ó. Quem sabe alguém de vocês pode ter pensado na palavra medo, né? Ó, uma rua deserta, sem ninguém, cheia de neblina, árvores com galhos, né? Misteriosos, sem folha. Talvez lembrou o medo, né? O susto. São palavras que estão dando nomes para sentimentos, então são substantivos, certo? Muito bem. Agora, a prof quer relembrar também que os substantivos eles possuem classificações. Eu trouxe um quadro aqui, bem rapidinho, para vocês se lembrarem de como é que eu classifico esses substantivos. Então, eles podem ser comuns ou próprios, né? Os comuns são aqueles seres que eu tenho vários da mesma espécie, e os próprios são seres particulares, únicos, aqueles, né, que nós precisamos escrever com letra maiúscula, nome de pessoa, de cidade, enfim. O concreto e o abstrato. O concreto é aquele que tem existência própria, não depende de outro, e o abstrato ele depende de outro.
Então, por exemplo, aqui ó, na nossa figura, quando a prof listou o medo, por exemplo, ele é um substantivo abstrato, ele só vai existir se alguém sentir o medo. Tá? Agora, por exemplo, a luz é concreto, né? Independente, não precisa de outro. Né? O galho, a árvore, o banquinho da praça, mesma coisa. Tá? Nós temos ainda os substantivos simples, que são aqueles que possuem apenas um radical ou uma palavra, e os compostos, que são aqueles que têm mais de um radical, mais de uma palavra. Precisa tomar o cuidado, porque eu posso ter um substantivo composto com hífen, beija-flor, por exemplo, ou sem hífen, passatempo. Mas é um substantivo composto, já que se eu for analisar a formação da palavra, eu peguei a palavra passa e a palavra tempo e juntei e formei uma nova palavra, criando passatempo, né? Mas existiu o hífen que não tem mais. O primitivo e o derivado. O primitivo é aquele que eu vou utilizar para formar novos substantivos, que serão os derivados. Por exemplo, a barba, né? Eu posso formar o barbeiro, a barbearia, a partir da palavra barba. Então, é um derivado, a palavra barbeiro, do substantivo barba. E o substantivo coletivo, que é aquele que, mesmo estando no singular, como é o caso da biblioteca, ele significa que há um grupo de livros ali nesse lugar, né? A palavra está no singular, mas faz referência a um grupo, né, de objetos da mesma categoria, ok? Então, aqui foi uma revisão para vocês do que são os substantivos, como eles se classificam, para que a gente veja as flexões. Aqui a prof separou assim, que um mesmo substantivo, ele pode ter várias classificações. Por exemplo, ou ele vai ser comum ou próprio, ou concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado, ou ainda um coletivo. O prof colocou um exemplo aqui para vocês de algo que vocês devem ter na mão aí, o caderno, né? Então, o caderno, vamos escolher, é um substantivo comum ou próprio? Ele é comum, né? Ele vai ser concreto ou abstrato? Vai ser concreto, ele não precisa de outro para existir, como o medo, lembram? Se ninguém sentir o medo, ele deixa de existir. Ele vai ser simples ou composto? Simples, tem só uma palavra. Primitivo ou derivado? Primitivo, porque a partir dele eu posso formar outras palavras derivadas. Encadernação, por exemplo, né? Vou fazer uma encadernação dos meus desenhos. É derivado da palavra caderno, o termo encadernação, tá bom? Mas e as flexões? Quais são as flexões do substantivo? O que é uma flexão? Uma flexão é uma mudança que a gente pode fazer nas palavras. Então, cada vez que eu estou falando em flexão dos substantivos, eu estou falando em mudanças. E nós temos 3 tipos de flexões. Nós temos a flexão de gênero, quando eu modifico o substantivo do masculino para o feminino. Por exemplo, garoto e garota. Eu troquei o gênero, né, do substantivo. Eu tenho a flexão de número, quando eu troco do singular para o plural ou vice-versa. Por exemplo, ó, rua e ruas. Coloquei para o plural. Ou faço o contrário. Ruas, volto para a rua, também é uma flexão, uma mudança. E eu tenho a flexão de grau, que vai ser do aumentativo para o diminutivo, ou vice-versa, né? Ó, peixão, peixinho, ou do peixinho para o peixão. Então, o que é flexão, pessoal? É mudança. Cada vez que você modifica ou o gênero, ou o número, ou o grau de um substantivo, você está fazendo uma flexão. Existem regras para tudo isso, que nós vamos estudar nas aulas posteriores.
Porque aqui, quando a professora mudou de garoto para garota, foi bem facinho, né? Eu só troquei o O pelo A e mudei o gênero da palavra. Mas existem palavras que nós temos mudança de gênero, que a palavra fica bem diferente, não muda só o O pelo A, né? E mesma coisa o plural. Tem palavras que são fáceis de pluralizar, é só colocar o S, né? E outras já tem regrinhas específicas que nós vamos ver nas aulas seguintes. O que é que vocês precisam compreender hoje? O que é flexão? O que é flexão? Mudança. De que jeito o substantivo pode mudar? De 3 formas. De gênero, que é masculino e feminino, de número, que é singular e plural, e de grau, que é aumentativo e diminutivo, tá? Anotem lá no caderninho de vocês o que é cada tipo de flexão, né? Para vocês terem isso lá com as palavrinhas de vocês, precisarem, vocês consultam, tá? Então, veja alguns exemplos aqui de flexão. A menina estava entristecida, troquei, fiz a flexão e reescrevi. O menino estava entristecido. Arrependido. Até troquei o adjetivo aqui, né? Para vocês perceberem que, mesmo que eu troque o adjetivo, a flexão vai continuar acontecendo. Não basta só eu trocar o substantivo, ó. Tive que trocar o artigo, tive que trocar o adjetivo. Se fosse entristecido, seria entristecida, né? A menina, o menino entristecido. Ou aqui em cima, arrependida, se fosse a menina. Então, quando se faz a flexão, precisa se olhar o todo da oração, não apenas o substantivo. As demais palavras que acompanham esse substantivo vão sofrer as mudanças de flexão também, né? Aqui nós temos uma flexão de gênero. Se eu desse para vocês a seguinte atividade, que tipo de flexão nós temos nesse par de frases? Que tipo de mudança aconteceu? Flexão de gênero, porque eu troquei do feminino para o masculino. Então, nós temos uma flexão de gênero, tá certo? E nesse, que tipo de flexão que eu tenho nesse par de frases? Não é mais de gênero. Por quê? Porque continua sendo uma menina, mas agora são 2, 3 meninas. O gênero permaneceu o mesmo do substantivo. Qual é o substantivo desta frase? Qual é a palavra que dá nome para alguma coisa nessa frase? Menina. Mudou de gênero? Não. Continua sendo uma palavra feminina. Que mudança que aconteceu? Flexão de número. O que é flexão de número? Quando eu troco do singular para o plural. Ou a prof podia fazer o contrário, deixar para vocês no plural e pedir para vocês fazerem o singular, mudando o número. Então, que tipo de flexão que eu tenho aqui? De número, porque ocorreu uma mudança de singular para o plural. Poderia ser o contrário? Sim, poderia, tá? E novamente, né? Precisamos fazer as adequações do restante da nossa oração para que tenha coerência e coesão. Né? Não adianta eu trocar meninas para o plural e não arrumar o artigo aqui, as meninas, e não arrumar o verbo e nem o adjetivo. Né? Eu preciso fazer as adequações. As meninas estavam entristecidas, certo? Sempre lembrar desse detalhe. E nesse exemplo, que flexão que nós temos? Flexão de grau. Percebam novamente que o gênero continuou igual, né? O número continuou igual, agora não é mais gênero, que o número continuou igual. Continuou no singular, continuou no singular. Mas agora eu fiz uma flexão de grau. Aqui era uma menininha, aqui é um meninão. Passou para o aumentativo, né? Então, isso é uma flexão de grau. Ao mesmo tempo, aqui eu fiz uma flexão de gênero também, né? Perceberam? Não tem mais flexão de número, mas eu tenho 2 flexões.
eu troquei para o masculino e ainda mudei para um meninão, né? Flexão de grau, tá? Então, sempre observar também a concordância. Se for preciso alterar as demais palavras da oração, faz. Então, o que é a flexão de grau? Quando tenho mudança para o aumentativo ou diminutivo, certo? Muito bem. Então, diferenciado, pessoal, as 3 flexões dos substantivos, de gênero, de grau e de número. O que é a flexão de gênero? Masculino, feminino. De número, singular, plural. E de grau, aumentativo e diminutivo. Sempre que eu faço a flexão, eu preciso observar a oração, né, as demais palavras que acompanham esse substantivo e verificar se eu preciso adequá-las também, certo? Muito bem. Agradeço a atenção de vocês, né, que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, tem atividade para fazer sobre este assunto e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau!